Esse texto, ele é tremendo, porque é Deus testemunhando dele mesmo. Ele está testemunhando dele mesmo, olha lá. Que anuncia o fim desde o princípio, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que diga: o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Irmãos, olha o que Deus está dizendo. Eu anuncio o fim desde o... Você sabe o que a Bíblia está dizendo? Que antes de Deus começar a história, primeiro Ele terminou. Porque isso daqui também está ligado à soberania de Deus, à presciência de Deus. Não existe nada no espaço e no tempo que Deus não esteja no controle. Outra coisa, Apocalipse capítulo 13. Quando é que Jesus morreu? Todos nós acreditamos que a morte de Cristo ocorreu, e ocorreu mesmo no ano 33. Mas olha o que diz Apocalipse capítulo de número 13, versículo de número 8. João vai revelar, olha lá: e adoraram-na todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida e do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Isso quer dizer que antes de Deus soprar na narina de Adão e Eva, Jesus já estava? Sim ou não? Por quê? Porque antes de Deus começar a história, primeiro Ele E Jesus, Ele é Deus. Ele é Deus. E quando eu digo que Jesus não sabe alguma coisa, eu tiro o que dele? A sua E quando eu tiro a sua onisciência, eu tiro a sua divindade. Vocês estão entendendo, sim ou não? Aí, biblicamente, Apocalipse 1:8, Jesus, ele vai se revelar o dono do tempo. Irmãos, compreenda que tempo é para homem. Deus não trabalha no relógio do homem. Pedro falou que 1000 anos é como um dia, e um dia como? Para Deus não existe passado, presente e futuro. Ainda a palavra não saiu da minha boca e tu já conhece. Antes que eu te formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Isaías 45, o profeta cita o rei Ciro pelo nome 100 anos antes de Ciro nascer. E isso quer dizer o quê? Que ele sabe tudo. Agora, como Jesus toma forma humana e ele vai voltar ao trono com todo o poder, toda a glória, e ele mesmo disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Para João, no versículo 8, ele vai dizer: eu sou o alfa e o princípio, e diz o Senhor, que é presente, que era passado e o que há, o todo poderoso. Veja que Jesus, ele usa o nome de Deus, o eu sou. Jesus usou o nome de Deus no seu ministério todo. Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição e a vida. E aqui em Apocalipse 8 ele diz: eu sou o dono do tempo, não existe nada fora do meu controle. Glória a Deus. E ele sabe o dia,
a hora, o momento, o segundo e o milésimo de segundo que ele vai vir nas nuvens do céu para levar a sua igreja. Quem acredita, diga glória ao nome de Jesus. Segunda coisa que aprendemos, irmãos, que precisamos muitas das vezes entender da forma bíblica. Nós entendemos, e muitos pregadores pregaram, e eu vou confessar que eu já preguei assim também, que Jesus só vai voltar depois que o mundo todo for evangelizado. Baseado em Mateus 24:14. Então, quantos aqui já ouviram isso? E aí muita gente diz assim: não, Jesus vai demorar. Ele não vai voltar agora, vai demorar muito para ele voltar, porque falta muita gente ouvir o Evangelho. Mas irmãos, vamos entender o propósito. Olha lá o que diz a Bíblia: e este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha de todas as gentes, e então virá o... Então vamos lá. O arrebatamento da igreja é o fim. Veja, vem tribunal de Cristo, nós vamos dar uma pincelada, bodas do Cordeiro, vem tribulação, grande tribulação, vem reino milenial, final do milênio, diabo é solto. Quando é que nós vamos chegar no fim? Trono branco. Quando é que o evangelho do reino será pregado? No reino. No reino. Agora, nós precisamos entender, a igreja precisa pregar o evangelho? Sim ou não? Jesus não pediu para a igreja pregar, irmãos. Marcos 16, você sabia que Jesus não pediu para a igreja pregar? O ide é uma ordem. É por isso que Paulo vai dizer: ai de mim se não anunciar o... Porque me foi o quê? Imposta essa... E eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas eu preciso falar. Se um crente em Jesus, um obreiro assembleiano, que não falta culto, vive na igreja, assíduo, se esse crente nunca ganhou uma alma para Jesus, e presta atenção no que eu vou dizer agora, talvez, eu não estou afirmando, mas talvez esse crente nunca nasceu de novo. Sabe por quê, meu irmão? Porque só quem foi salvo ama evangelizar e ganhar almas para Jesus. Aleluia! E infelizmente nós estamos vivendo num tempo, meus irmãos, que nós andamos de terno e gravata, o mundo sabe que nós somos crentes, nós temos a palavra de boas novas, a pessoa passa por nós, muitas vezes nem diz, Deus te abençoe. Você sabia que o número de ateus aumentou 5% no Brasil? E você sabe qual é o diagnóstico de o ateísmo está sendo aumentando? Jesus não está mais sendo visto na sua igreja. E aonde Jesus é visto, pastor? Não é dentro dessas quatro paredes, meu irmão. Jesus é visto no meu viver diário. A mensagem que tem mais efeito não é o que eu prego em cima desse altar, é o que eu vivo lá fora no mundo. Aleluia! E infelizmente muitos de nós nos acostumamos com a cadeira. Lutamos pelo ministério, pela credencial, e nos esquecemos que Deus não nos chamou
para fazer parte de um grupo seleto na terra, de sentar no altar todo o culto. Deus nos chamou para arrancar as almas do inferno e transportá-la para o reino de Deus. Eu gosto muito do significado da palavra ministro, né? Porque a palavra ministro, ela vem de diaconia, e uma das interpretações de diaconia é remador. O que é o remador? Imagine o povo lá dentro do barco antigo. Não tinha aqueles barcos antigos que ficava alguém dizendo reme, reme, reme. O ministro é o remador. É aquele que está lá no porão do barco, conduzindo a embarcação para Nova Jerusalém. Irmãos, em nome de Jesus, ser ministro, ser uma autoridade eclesiástica, é tremendo quando o nosso ministério está envolvido com vidas, com almas. Muitos de nós nos esquecemos da chama missionária, e o mundo está clamando por socorro, irmãos. É tempo de nós olharmos para os que estão feridos, caídos, machucados, para aqueles que não se converteram ainda. Nós estamos nas últimas colheitas dos abiscos da terra. Deus quer usar o seu povo nesses últimos instantes. Aleluia. Se você comprar um carro zero hoje e Jesus voltar, esse carro vai. Se você comprar uma casa hoje, Jesus voltar, ele vai. Aí Paulo vai dizer em 1 Timóteo 6,7: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada podemos levar. Agora, o crente em Jesus vai levar duas coisas para o céu. Aleluia. O crente em Jesus vai levar as suas obras, e o Senhor vai nos recompensar pelas nossas obras. Agora olha o privilégio, meu irmão, o privilégio, glória a Deus. Você vai poder levar ao céu as almas que o Senhor te der a graça para ganhar. Aleluia. Se você ganhar uma alma para Jesus, ser o instrumento de Deus para a salvação de um perdido, se Jesus voltar agora, essa alma vai subir. Esta alma vai andar do teu lado por toda a eternidade. Oh glória. Levanta a tua mão direita para o céu. O Senhor quer te incendiar, meu irmão. O Senhor quer te tirar desse comodismo. Deus te chamou para ser evangelista, para ser pregador. Urabacanduremaia. Incendeia, Senhor, o coração dos teus obreiros. É teus obreiros, de paixão pelas almas. Abre os ouvidos para ouvir o clamor de milhões. Abre a visão para ver os campos brancos para a ceifa. Urabacanduremaia. Aleluia. Aleluia. Agora nós precisamos entender, irmãos, se o evangelho precisa ser pregado para Jesus voltar. Eu quero fazer uma pergunta: por que na tribulação e na grande tribulação nós teremos 144 mil judeus que pregarão? Por que nós teremos 2 testemunhas que pregarão? E por que anjos pregarão no juízo? E veja que Apocalipse 14, a Bíblia fala sobre 3 anjos. 3. E esses 3 anjos pregarão. E aí vem a visão e a divisão do evangelho. O evangelho é o mesmo.
Mas veja, existe o evangelho do reino milênio e existe o evangelho eterno, que será pregado no juízo. E olha só o que diz, 14, versículo 6 do Apocalipse. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, que tinha o evangelho eterno para proclamar aos que habitam. Olha só, irmãos, isso aqui é um evangelho mundial sendo pregado. Sobre toda a terra, sobre toda a nação, sobre tribo e língua e isso aqui já é no período de grande tribulação. Aí passa o próximo versículo, verso 7. Dizendo com grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorei aquele que fez o céu e a terra e o mar e a fonte das águas. Agora pode passar. O segundo anjo, ó. E o segundo anjo, e o outro seguia, dizendo: caiu. Olha só a função, caiu a Babilônia. E a Babilônia aqui vem um prenúncio de sistema religioso místico com o sistema do governo humano, que vai cair no Armagedon. E aí vem 17, 18 do Apocalipse, 19 o Armagedon, quando João vê a meretriz, que é o sistema babilônico. E o sistema, veja que o anjo está denunciando a mística religiosa. Porque o sistema babilônico não é só a idolatria, o espiritismo, a catomancia. Irmão, tem muito gospel que já se chama hoje Babilônia. Tem muitos pastores, líderes de grandes comunidades que, se você for ver o raio-x do que se ensina nesse altar, é doutrina babilônica. E doutrina babilônica enaltece o homem e tira Cristo do centro do culto. Aleluia! Cristo é o centro, glória a Deus. E aí você vê a doutrina babilônica, fé materializada. Você precisar tocar na água, levar a água para casa, levar o óleo para casa, levar a rosa ungida para casa, comprar o tijolo, comprar a colher para ser abençoado. É Babilônia. Fé é eu acreditar naquilo que eu não vejo. Eu não preciso materializar, levar algo para crer. Eu creio porque ele disse: esses sinais seguirão aos que creem em meu nome. Glória a Deus. E veja que é um anjo que vai denunciar aquela grande cidade que a todas as nações deu a beber o vinho da ira da sua prostituição. Agora veja, irmãos, vamos continuar aí. Eu acho tremendo, porque agora o anjo vai convidar as pessoas a não aceitar a marca da besta, a não adorar a besta e a imagem. E este período é no período do juízo. Olha o que diz a Bíblia. Seguiu-se e estes outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz, olha só, em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura, do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Olha que coisa tremenda. O anjo vai pregar para todo tribo, povo e nação. Outro vai denunciar o sistema babilônico. E o outro, meu irmão, olha o que o outro vai fazer. O outro vai anunciar na terra: não se rendam à marca da besta
Não aceite a marca da besta. Não adorem a besta. Porque se vocês adorar, vocês vão receber o cálice da ira do Deus Todo-Poderoso. Então eu quero afirmar aqui que Jesus vai voltar. E o evangelho do reino será pregado no milênio. O que eu quero dizer com isso, irmãos? É que não precisa o evangelho ser pregado para Jesus voltar. Eu devo pregar o evangelho. E isso não atrasa a volta de Jesus. Jesus, ele pode voltar agora, nesse exato momento. E eu e você não devemos ter em mente, não, mas tal coisa vai acontecer para Jesus voltar. Tal coisa vai acontecer para Jesus voltar. Não, meu irmão. O nosso coração tem que estar fervendo, entendendo que Ele pode voltar agora, nesse exato momento. Quem acredita que Ele pode voltar, levanta a mão para o céu. Aleluia, aleluia. Ele vai voltar a qualquer momento. E por último, irmãos, olha que coisa tremenda. Tem muita gente dizendo que Jesus vai voltar só depois de um grande avivamento mundial. E, biblicamente, irmãos, vamos para o que Paulo ensinou em 1 Timóteo, capítulo de número 4, versículo 1. E veja que nós estamos estudando sobre Timóteo. 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos, olha a doutrina escatológica aí, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de... E eu pergunto, está acontecendo isso? Está acontecendo no nosso meio, meu irmão. Crentes estão sendo viciados em revelações. E o povo não pode saber que está lá alguém revelando por nome, por CPF. O povo sai correndo para ter um nome revelado por um profeta. Espírito enganador. Agora veja bem, ele fala de doutrina de demônio. O que é doutrina de demônio? É tudo que alimenta a carne humana. Tem mensagens em altares na igreja brasileira que se você ouvir ela inteira, você não vai ver o nome de Jesus, você não vai ver Deus, você só vai ouvir dizer, você é capaz, você é isso, você é aquilo outro, e é o triunfalismo, você vai conquistar, você vai vencer, você, e aí quando você vê onde está a adoração, você não vê a adoração. A adoração do culto é o homem, o coração do homem, é falar o que o homem quer ouvir. Agora olha o que Paulo vai dizer em 2 Timóteo, vamos para 2 Timóteo 4. Versículo 3 e 4. Porque haverá tempo em que não suportarão a sã, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sendo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos a verdades, entregando-se a fábulas. E eu pergunto, isso está acontecendo sim ou não? As pessoas estão correndo atrás de pastores que falam o que elas querem? E meu irmão, não venda, não negocie a tua vinha. Não negocie a palavra da verdade. E eu vou dizer aos pregadores, aos pastores, não tenha medo de falar a verdade, porque a família tal vai sair da igreja, porque se eu tocar nesse assunto o povo vai embora. Vai não, meu irmão. Jesus disse em João 10 o que? As minhas ovelhas conhecem a minha voz. E quem é o dono da igreja é Jesus, glória a Deus.
A igreja ama ouvir a voz do seu dono, glória a Deus. Irmãos, não venda. E veja que se nós tirarmos um raio-x, nós já estamos vivendo essa apostasia. E essa apostasia, ela está contínua. E eu quero dizer, como está aí no texto, e nós não vamos nos deter aqui, eu quero que você compreenda que a última fase da igreja é Laodiceia. Laodiceia. Que é a última carta que chega em Laodiceia. E como é que estava Laodiceia? Aonde estava Jesus na igreja de Laodiceia? Essa pergunta. Jesus estava do lado de fora. Quando você diz, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir minha voz, a gente pensa que Jesus está batendo na porta de pecador, de ímpio, de mundano. Não, meu irmão. Quando Jesus diz, eis que estou à porta e bato, você sabe na porta de quem Jesus estava batendo? Na igreja que ele comprou com o seu sangue. E ele está dizendo, eu quero voltar a ter comunhão com vocês. Abram a porta para eu entrar novamente, glória a Deus. E infelizmente, quando nós olhamos para o que nós estamos vendo no sistema religioso mundial, igrejas ultra tradicionais abrindo os altares para a mensagem da inclusão, como aconteceu com uma igreja no Brasil, que agora a bispa lá disse que nós não podemos dizer se fulano vai para o céu ou para o inferno. Foi o que aconteceu com o pastor Ede René Kivitz, que pregou um sermão dizendo que a Bíblia precisa ser atualizada. E querido, você acha que esses pastores não têm voz, mas esses pastores estão arrebanhando pessoas que não amam a verdade, a sã doutrina e a palavra. Mas eu quero dizer, Deus está nos desafiando nessa última hora. E qual é o desafio? Permaneça naquilo que você aprendeu, porque Deus não mudou, a palavra não mudou. E talvez você vai dizer para mim, pastor, o que é sã doutrina? Irmão, sã doutrina é o radicalismo do evangelho. Sã doutrina, a gente liga a sã doutrina a quê? A costume. É ou não é? Que é sã doutrina? Você pode ter costume e pode não estar vivendo. Você pode ter costume religioso e não estar vivendo a sã doutrina. E o que é a sã doutrina? Se você amar pai, mãe e filho mais do que a mim, você não é digno de mim. É ou não é sã doutrina? E muitas das vezes nós estamos com os bons costumes religiosos, que são bons, mas nós não estamos vivendo a sã. Você quer entrar no meu reino? Está aberto. Se você quiser entrar, você vai ter que negar a si mesmo. Tomar a cruz e me seguir. Você sabe o que é tomar a cruz? É morrer todo dia para a tua vontade, para viver a vontade de Deus. É isso que é sã doutrina. E o povo desta geração não quer viver essa doutrina de amar a Deus a ponto de morrer por Ele. E eu pergunto e respondo para você mesmo: será que você não está amando mais tua casa, teu carro, teus filhos, do que aquele que morreu na cruz por causa do teu pecado? Aleluia. Aleluia. Aí muita gente me diz: mas pastor, se não houver avivamento mundial, ninguém vai subir. Você sabia que quem fala assim já está morto, né? Já pode sepultar espiritualmente. Irmãos, Jesus, ele tem o seu remanescente.
existe uma igreja dentro da igreja. Existe uma igreja que não suporta mais ouvir a verdade. Existe uma igreja de mão dada com o pecado e com o mundo. Existe uma igreja de veste suja, existe. Mas em toda a história da igreja sempre existiu e sempre vai existir uma igreja sem mancha, sem ruga, sem mácula, ataviada, adornada, embelezada, cheia de azeite. E a igreja que vai subir no arrebatamento, ela não vai ficar pronta, ela já está pronta, porque o coração dela está totalmente voltado ao amado da sua alma. Aleluia. Fique de pé, meu irmão, um pouquinho. Fique só um pouco de pé. Eu já estou vendo que alguns estão querendo dormir. Eita glória! Eita glória! Irmão, dá uma levantada aí, espreguiça um pouco. Glória a Deus. Feche seus olhos, Deus está aqui na casa. Orebacanduremai. Vamos tirar uns segundos de adoração. Será que nós estamos o amando? Quem merecia aquela cruz era o Carlos. Quem merecia aquela cruz era o Amaro. Quem merecia aquela cruz era o Agremiron. Quem merecia aquela cruz era você, mas ele diz: eu vou morrer no teu lugar, porque eu te quero por toda a eternidade na minha presença. Xerabacanduremaia. Erabakemendi kelebahaya. Diga glória ao nome dele. Diga obrigado pelo teu nome está escrito no livro da vida. Reaja. Acorda. Abra mão do pecado e do mundo. Teribacanduremaia. Aleluia. Aleluia. Pode se assentar dando glória. Aleluia. Aleluia. Xerabacanduremaia. Oh Espírito. Aleluia. Agora olha só que coisa tremenda, irmãos. A doutrina do arrebatamento é bíblica e deve ser preservada. Devemos aguardar a vinda de Cristo como que se ele viesse buscar a igreja agora. Aleluia. Agora, meu irmão. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, capítulo 3, 21, ele diz, ele nos admoesta a acreditarmos no que foi dito pelos profetas, pelo Senhor Jesus e os apóstolos. Isso é, que devemos permanecer naquilo que aprendemos, porque virão muitos escarnecedores, dizendo: cadê a promessa da sua vinda? Também, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, o apóstolo Paulo nos convida a não nos mover facilmente do vosso entendimento. Devemos permanecer crendo. Crendo. Quantos aqui nasceram na igreja? Quantos aqui nasceram na igreja? Quantos aqui tiveram seus pais e avós na igreja? Quantos aqui? Muitos deles dormem no Senhor, sim ou não? Eles morreram acreditando que Jesus ia. Qual é o teu dever? Continuar acreditando. Eu sou a igreja do arrebatamento. Paulo, Pedro e João morreram crendo, mas o coração deles estava fito em Deus. E nós devemos permanecer crendo. Agora olha que coisa tremenda.
Quando nós conseguimos olhar para o mundo através da profecia, enxergamos o cumprimento à risca, através de todos os sinais que antecedem a vinda de Cristo. Em Lucas 21, 28, Jesus disse: quando começarem a acontecer todas essas coisas, ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai as vossas cabeças, porque a vossa redenção está próxima. Irmãos, bota lá a imagem, só vou colocar uma imagem ali para vocês. Presta atenção. Quando nós olhamos para os sinais da volta de Jesus, eu relacionei 5 sinais aí. 5 sinais, que é os mais simples. O primeiro sinal é guerra e rumor de guerra. Então, guerras e rumores de guerra sempre teve, sim ou não? Nós passamos por 2 guerras mundiais, 1914 a 1918, 1939 a 45. E todas as vezes que existiu uma guerra, o mundo se renovou. 2019 e final de 2019, 2020 começou uma guerra sem arma, chamada coronavírus. O mundo foi para a lona mesmo. E em fevereiro de 2022 começou uma guerra na Ucrânia. E nós estamos na iminência de 3 guerras. A Rússia está em guerra com a Ucrânia. Essa semana ainda destruiu um monte de lugares lá. Que é uma guerra. Não se escandalize antes de você pegar e falar qualquer coisa. É uma guerra que eu vou chamar aqui de fake. Uma guerra fake. Uma guerra fake. Esse daí é o relógio do Apocalipse. Por que é uma guerra fake? Você está vendo baixa de pessoas na Ucrânia? Está vendo ou não, morte? Pelo número do que está se passando, é mínima. Porque as cidades que estão sendo destruídas e recebendo mísseis, elas já foram destruídas. E por que está permanecendo a guerra? Para gerar uma crise mundial, afetando energia e abastecimento de alimento. Outra guerra que está na iminência. Você está vendo um monte de navio, porta-aviões americano, porta-aviões chinês, perto de Taiwan. Para a China se tornar, que a China já está a caminho de se tornar a maior potência mundial. O dólar já foi para o espaço. O petrodólar já foi para o espaço. O BRICS, se você não sabe o que é BRICS, é Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. Todo o comércio do BRICS já está entre as suas moedas. E isso está acabando, destruindo com o sistema petrodólar. Outra coisa que está ocorrendo. Para a China se tornar essa protagonista mundial, ela precisa de 2 países. Ela já é dona da África, da Índia, já está em negociação com a Rússia por causa pedindo defesa do poder bélico. E daí tem o Brasil. E agora, o Brasil já está na mão da China, sim ou não? Por causa de alimentos. E o Brasil é o maior fornecedor de remanufaturado para a indústria tecnológica. Só que para a China se tornar o protagonista mundial, ela tem que tomar aquela ilha, Taiwan. E Taiwan é a fabricante de chips. Para tudo que você possa imaginar que a gente depende de tecnologia, sai daquela ilha. E isso está para acontecer. E se acontecer, irmão, se aquela guerra demorar 6 meses, você vai ver para onde vai o preço de tudo. Porque uma parte do oceano vai fechar, e daí os navios que trazem o produto para nós não vão poder entrar na China. E tudo que você consome hoje, vem da onde?
E isso está para acontecer. E outra guerra que está em evidência é o Irã com Israel. Apesar de eu acreditar numa interferência, mas por que o Irã está na rota de guerra? Porque o Irã é a maior oposição ao acordo de paz para a construção do terceiro templo em Jerusalém. Então hoje o inimigo número 1 de Israel se chama Irã. E o Irã também está ligado a essa nova economia mundial chamada BRICS. O Emirados Árabes Unidos vai entrar, o Egito vai entrar, a Argentina vai entrar. E há uma transferência de poder diante dos nossos olhos assombrosas. E todas essas guerras causadas, estabelecidas, elas estão trazendo um desequilíbrio gigantesco sobre a população mundial. Isso está acontecendo. E veja, irmãos, em janeiro desse ano, última semana de janeiro, o relógio do Apocalipse foi mexido. Talvez você não saiba, mas a ONU tem um relógio do Apocalipse. E ele fica lá na Califórnia. Todo mês de janeiro eles movimentam. Isso aqui que eu estou passando para você passa na mídia mundial. O que é que movimenta o relógio do Apocalipse? Guerra e questões climáticas e de alimentação. E então, nós estávamos até final de janeiro a 100 segundos do Apocalipse. E agora nós estamos a 90 segundos do Apocalipse, segundo a ONU. Mas eles têm dados científicos para isso. Você sabia? Porque hoje tudo é ciência, não é? As pessoas estão acreditando mais na ciência do que na Bíblia. Então o que eles fazem é cálculo. E talvez você não saiba, em agosto de 2022, nós chegamos a 8 bilhões de pessoas. E o cálculo científico disso é que nós não temos comida, água e energia para 8 bilhões de pessoas. Qual é o mais fácil fazer? É exterminar. Sim ou não? Sim. E nós estamos em curso do quê, irmãos? Nós estamos em curso do Apocalipse. Então vocês precisam entender que instituições, como essas instituições aqui, ó. Vamos lá, a ONU. Veja, o relógio do Apocalipse surgiu após a Segunda Guerra Mundial, por causa da bomba atômica de Hiroshima e Nagasaki. Quando esse relógio surgiu, nós estávamos a 18 minutos da meia-noite. 18 minutos da meia-noite. Quando chegar a meia-noite é o Apocalipse. E agora nós estamos a 90 segundos. Então isso quer dizer que a humanidade está em colisão ao Apocalipse. Aí nós temos, segundo sinal aí, já vou falar da ONU. Sinais físicos, terremotos, maremotos, vulcões, cataclismo climático. Irmãos, eu falo, pastor Carlos, tem muita gente que diz, mas sempre teve. É a geração dos escarnecedores, sempre teve terremoto, sempre teve maremoto, sempre teve tsunami. Só que na proporção que nós estamos caminhando agora de vários, o Brasil aqui, ó, o Nordeste está tremendo a terra direto, em Fortaleza, Bahia. Vocês já viram tornados no Brasil há alguns anos atrás, como está acontecendo agora? Inundações. Tem uma cidade no Maranhão que vai desaparecer, ela está abrindo inteira. Goiânia tem uma região de agro lá que a terra está abrindo em vários lugares. Então tem muita coisa acontecendo que está normal. Só que o que mais me dói, o povo acha que tudo isso é a coisa mais natural. E isso quer dizer o quê, irmãos? Depois você lê em casa, mas se você quiser anotar aí, anote Amós 4, versos 6 a 13. Deus mandou várias pragas para Israel, para eles despertarem, se arrependerem e se converterem. Nesse texto aí de Amós, o Senhor vai falar: eu deixei vocês de dentes limpos, tirei comida. Eu toquei na água, não chovia, sem água. Eu toquei na figueira, na oliveira e na videira, e as vossas plantações ficaram com crestamento de ferrugem. Deus tocou na prosperidade. Deus mandou pragas como no Egito, a ponto de mortes e animais morrer.
e o mau cheiro das pessoas subirem na narina, Deus mandou uma grande, ali diz subvertir, no verso de número 11 de Amós, subverter, que houve uma catástrofe. E nessas 5 pragas que Deus mandou, Deus diz assim: e vocês não se converteram a mim. E aí no verso de número 12, que é o verso mais conhecido, Deus diz: já que eu mandei profetas e vocês não ouviram, eu mandei pragas e vocês não me enxergam, porque vocês me tiraram da história, vocês não me querem na história, vocês não enxergam que a fome, a peste, o terremoto, o maremoto, os cataclismas, sou eu que estou visitando a terra. Aí Deus diz: então se prepara, Israel, porque vocês vão se encontrar comigo. Então agora sou eu que vou descer contra vocês. E nós estamos vivendo no mesmo momento. Por quê? Porque os sinais estão aí, mas o povo não quer acreditar. E o que Deus vai fazer? Já que o mundo não quer se arrepender, Ele vai descer com a sua ira. E é por isso que é muito importante que todos entendam que após o arrebatamento, as 21 chagas do Apocalipse, 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira de Deus. É da ira de Deus, é Deus que vai descer o cálice da sua ira. Porque Deus, como no tempo de Noé, está dando oportunidade e o povo não, então Ele vai vir ao encontro do povo. E a mesma coisa está acontecendo agora. Vários vulcões entrando em erupção. O terremoto que deu na Turquia, inundações no deserto da Arábia, vulcões subaquáticos acordando. E vulcão antecede o dia do Senhor. O profeta Joel disse no capítulo 2, verso 30 e 31: eu vou mostrar prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e coluna de fumaça. Coluna de fumaça é vulcão entrando em erupção. Aí o profeta disse assim: o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Deus está na história, mas o povo tirou Deus da história. E aí existe um grupo de cientistas, existe uma elite global que acredita no Apocalipse. Mas o povo que caminha com a Bíblia, que tem 22 capítulos sobre o assunto, não quer acreditar que ele vai voltar e que o Apocalipse vai acontecer. Aí vem os sinais sociais: fome, pestes e violência. Vocês já pararam para analisar tudo o que está acontecendo, irmão? A proporção de fome que nós estamos caminhando. E a visão apocalíptica, ela já está acontecendo. Olha como a Bíblia fala da fome no Apocalipse capítulo 6. No Apocalipse 6, versículo 6, 5 e 6. Olha o que diz. Quando abriu o terceiro selo, isso aqui já é no período tribulacionista, a igreja vai estar na glória, mas só para você entender que já está acontecendo. Ouvi o terceiro ser vivente dizendo: venha. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, uma medida de cevada por 1 denário. Não danifiqueis os azeites e o vinho. Presta atenção. Isso daí está falando do preço da alimentação. 1 denário é o salário de um dia de um trabalhador. Quer dizer, a pessoa vai trabalhar o dia inteiro por uma porção de trigo. Ou ela vai trabalhar um dia inteiro por 3 medidas de cevada. Cevada é comida de animal. Você sabe o que o Senhor está dizendo? Você sabe o que o Senhor está dizendo? Que no período tribulacionista vai ter comida, mas ela vai estar num preço tão absurdo que as pessoas não vão poder comprar.
Agora eu pergunto, já está acontecendo? A ilusão da picanha já foi embora, né, meu irmão? Já foi embora. Acho que vocês acreditam que ninguém vai comer picanha. E as coisas estão caminhando para um nível assombroso. Se você pegasse R$1.000 em 2020, antes da pandemia, você enchia um carrinho com R$1.000. Até 2. Com R$1.000 hoje você encher um carrinho. Está muito caro. E sabe qual é a questão, irmãos? A fome, ela está aumentando porque chegamos a 8 bilhões de pessoas. Eu gosto muito de Stephen Hawking. Stephen Hawking é aquele cientista que vivia numa cadeirinha de roda e falava no microfoninho. Ele falava, quando chegarmos a 8 bilhões de pessoas, nós teremos uma crise na cadeia alimentar, na cadeia energética. Não tem como comportar, segundo Stephen Hawking. Então nós estamos vivendo nessa proporção. Aí vamos lá, quarto sinal, religioso. Falsos profetas, perseguição à verdade. Irmãos, presta atenção, todos os pastores, no que está acontecendo no Brasil. A PL da fake news, ela vai nos silenciar. Entre aspas, né? Eu vou colocar bem entre aspas. Quem ama o evangelho vai continuar pregando o evangelho. Mas a perseguição, né? Eu tive um canal de 100 mil seguidores que caiu, pelo que eu falo. Esse que eu estou agora, eu já fui penalizado uma vez. Mas eles vão varrer a internet de qualquer oposição ao sistema da besta. Qualquer tipo de pregação que tiver na internet, se essa PL for aprovada, vinculada a casamento de pessoas do mesmo sexo, a condenar ideologia de gênero, a condenar a linguagem neutra, o todes, vai ser varrida da internet. A ponto que eles vão tirar o conteúdo, e se permanecer, eles vão processar e prender. E o Flávio Dino disse o seguinte: nós vamos dar uma resposta à sociedade brasileira dizendo que o povo quer isso. Que se os deputados não aprovar, tem o Supremo Tribunal ou o Ministério da Justiça para colocar isso para acontecer. Quer dizer, e ele falou bem claro, esses que estão se opondo serão derrotados. É a mesma palavra do ministro lá, que eleição não se ganha, eleição se toma. É a mesma coisa. Então você sabe o que está acontecendo? Nós estamos galgando. Teve aqui o pastor que foi preso aqui no Brasil. Tem um pastor nos Estados Unidos que foi preso porque ele foi na escola, tinha uma drag queen ensinando as crianças, e ele foi lá protestar porque tinha uma drag queen ensinando seu filho na escola, e o pastor não aceitou. Sabe onde o pastor está? Preso. E Jesus disse em Mateus 24, versículo de número 9: então sereis atribulados, e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Isso já está acontecendo. E aí vem um dos maiores sinais, que é Israel. Irmãos, eu vou mostrar algo aqui para vocês. Coloca lá. Talvez você não saiba. Aí esses são os mecanismos do governo do anticristo, que é a ONU. Não está passando. Aqui, passou. Fórum Mundial Econômico, que é o responsável por endividar os países. O Brasil
o Brasil é o país mais rico do mundo. Só o nióbio da floresta amazônica paga toda a dívida externa do Brasil e livra o Brasil dos globalistas. Mas nós fomos estabelecidos pela ordem mundial como colônia, escravos. Clube Bilderberg, que agora vai ter a reunião do Clube Bilderberg entre maio e junho. É uma reunião ultra secreta. Ninguém sabe o que se trata lá, mas as pessoas que são selecionadas para essa reunião é a dedo, e a mídia mundial divulga esses clubes. O senhor Klaus Schwab vai vir ao Brasil agora, Fórum Mundial Econômico. É algo totalmente maligno. É eles que programaram o vírus, programaram o reset financeiro. Eles querem resetar a economia mundial. E o rei Charles, que está sendo coroado agora, ele é o primeiro que discursou no Fórum Mundial Econômico que deveriam aproveitar todo esse sintoma do vírus para resetar a humanidade. Aí você tem a BlackRock, que só perde, o dinheiro dessa corporação econômica só perde para a China e os Estados Unidos. E ela detém a riqueza do mundo, ela coordena países, ela manda. E é algo privado, que está acima de governo. E eu só estou citando. Aí outra coisa assombrosa, meu irmão, o que você está vendo aí é assombroso. Essas 10 empresas que você está vendo aí, que é a Nestlé, Coca-Cola, P&G, elas são donas de tudo que nós consumimos. Olha o sistema de controle que nós estamos vivendo. Tudo que você come, roupa, carro, tudo é produzido e está na mão apenas de 10 corporações mundiais. E isso não é conspiração. O que você está vendo aí, existem várias publicações, vários sites, que é o domínio global. Eu nem vou entrar em detalhe. Relógio do Apocalipse. E olha só, os diretores da Fundação George Soros estavam na transição do governo, do novo governo brasileiro. Haddad se encontrou com dirigentes da Fundação de Soros, FMI, Meta, em Davos, na Suíça, no Fórum Mundial Econômico. Olha aí o filho do Soros, com o líder do Ministério da Fazenda, Marina Silva, no Fórum Mundial Econômico. Ela já era ministra do meio ambiente antes de terminar as eleições, tudo já estava coordenado. Aí a fundação aí do Jorge Soros aprovou Haddad como, veja que não é o Brasil que manda, tudo que está acontecendo no Brasil, existe algo muito forte vindo sobre a nação brasileira, que é o espírito do anticristo. Irmãos, o Brasil, eu preguei até na sede aqui no Farol, eu falei sobre isso. O Brasil era a maior barreira mundial ao controle mundial e ao domínio do anticristo, por ser preservador de direito. E o que aconteceu? O sistema foi lá. Por quê? Porque Deus não está no controle? Não, é porque a profecia está se cumprindo. O império do iníquo está se levantando e a igreja de Cristo vai ser tirada daqui. Glória a Deus. Aleluia! Qual é o nosso dever? Permanecer naquilo que há. Aleluia! Agora vamos lá. O Naine falando da ordem mundial, as instituições de Soros, mas eu gosto disso aqui, ó, irmãos. Isso aqui foi na última semana do governo de Michel Temer. Você está vendo aquela área laranja ali? É 3 milhões de hectares. Esses 3 milhões de hectares foram dados aos globalistas por 60 milhões. Saiu $60 ou R$60 o hectare, alguma coisa assim, de terra da Amazônia. Olha o tamanho. Quem era ministro do meio ambiente era o Sarney Filho. Todo aquele pedaço ali foi dado ao Banco Mundial e 2 ONG. E agora o Lula demarcou 5 áreas indígenas. As pessoas muitas das vezes olham para tudo isso e não entendem. E eu nem vou entrar nesse detalhe, mas eu quero que você veja 2 coisas. Foi inaugurado no mês de maio o CRISLAM. Esses 3 templos aí ficam no Emirados Árabes Unidos. E essa aí é a plataforma da religião única. E foi inaugurado esse ano. Você está vendo ali um templo cristão, uma sinagoga e uma mesquita. Você não tem muro no CRISLAM.
E isso está acontecendo agora. E todos eles estão trabalhando pelo acordo de paz entre Israel e a Palestina. E estão trabalhando por uma pacificação religiosa. O que o apóstolo Paulo diz em 1 Tessalonicenses 5,2? Quando vocês ouvirem de paz e segurança, sabei que virá o quê? Repentina destruição. Agora olha aqui, ó. Isso daí é uma imagem de um judeu dentro de uma mesquita muçulmana lá na região do Oriente Médio. Isso daí, algum tempo atrás, era uma imagem impossível. Mas agora Israel já está com voos para os lugares dos seus inimigos, acordos comerciais gigantescos, e uma falsa paz está sendo estabelecida. Sabe para quê? Olha aí, irmãos. Israel começou a construir no ano passado, olha lá, ó, de uma estação de trem que levará 70 nações para o terceiro templo. E já estão construindo. Eles estão construindo as pistas e o metrô que vai descer na esplanada do templo para o novo templo de Jerusalém. E para quem será o terceiro templo? E muita gente pensando que a volta de Jesus vai demorar. O mundo, irmãos, o mundo está caminhando para o Apocalipse. Mas esta igreja, eu e você, a qualquer momento veremos o amado da nossa alma. A figueira já está florida. A figueira já está florida. Aleluia, aleluia. O governo de Israel está trabalhando pelos pactos de paz. Jared Kushner, genro de Donald Trump, está trabalhando e fazendo acordos e acordos e acordos. E os empecilhos estão sendo tirados. O mundo caminha por um caos. E é o próprio homem que vai clamar por um líder mundial para socorrer. Tudo está estabelecido e se desenrolando diante dos nossos olhos. E eu quero dizer, irmãos, e eu estou dentro do horário que o reverendo me deu, só vou citar. Existe algo muito forte que eu preciso que vocês analisem, que as 70 semanas de Daniel, eu não vou entrar em contexto de ler, mas só para você entender. Daniel falou de 70 anos proféticos, 70 semanas, né? Que dá 490 anos proféticos. Daniel, ele fala na profecia da ordem para restaurar Jerusalém, quando Neemias foi enviado para restaurar os muros. Até o Messias, o ungido, se cumpriu 69 semanas. Repita comigo, se cumpriu 483 anos. E quando Jesus morreu, o véu do templo fez o quê? Aí na teologia a gente chama de hiato. Abriu um buraco. A dispensação da graça. Agora presta atenção. Houve o start. E houve um momento em que a profecia parou. A morte do ungido. E algo precisa acontecer, ou um start para a última semana ser desenrolado. E qual é o evento? É a volta de Jesus. Irmãos, vamos lá para Apocalipse 12, versículo 7. É muito importante vocês entenderem que a batalha que houve no verso 7 não é a batalha da rebelião. A batalha da rebelião está no verso 3. Essa batalha vai acontecer, e aí isso aqui é uma tese teológica, se você quiser acreditar, amém.
se não estude sobre o assunto, mas eu defendo isso, estudando, porque eu não consigo ver, reverendo Osvaldo, pastor Agremiano, eu não consigo ver o anticristo em ação com a igreja na terra. Não tem como. Você está vendo o espírito dele agindo, mas ele não se manifestou. E aí o João viu, olha lá, e houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalharam contra o dragão, e batalharam o dragão e os seus anjos, pode passar, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus, pode passar. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados. Agora vamos lá, 1 Tessalonicenses 4,16, no dia do arrebatamento, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de... Porque o arcanjo aparece no dia da volta de Jesus. Vamos dar uma interpretação aqui, bem simples. Imagine que a igreja está aqui, ó. Jesus vem nas nuvens, a igreja vai subir. Nesse momento haverá a transição do mundo espiritual. Aonde é que está o governo das trevas hoje? Nos ares. Então, imagine aqui a igreja subindo, o dragão vem atrás. Miguel vai parar o dragão e vai lançar na terra. Agora olha o que diz o verso 12 de Apocalipse 12. Olha como tem respaldo. A igreja vai estar onde? No tribunal de Cristo e nas bodas do Cordeiro. Por isso que olha que a Bíblia diz: por isso alegrai-vos, ó céus, e vós o que neles. Agora, terra ia Israel e mar e as nações. Olha o que está dizendo: ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu até vós e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. Aí, irmãos, quando Apocalipse 13, 1 e 2, o dragão cai na terra, surge a besta. E aí você tem que entender essa cronologia. O dragão cai na terra, surge quem? O anticristo. E pus-me sobre a areia do mar, as nações. E uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre as cabeças um nome de blasfêmia. Agora olha o verso 2. O império grego, medo-persa, romano e babilônico juntos. O governo humano em um homem só. É Daniel 7, para você entender esse verso, é só você ler Daniel 7. Os 4 animais, o leão, a Babilônia, o urso, medo-persa, o leopardo grego, e a besta era o império romano. E olha o que João viu. E a besta que via era semelhante ao leopardo, império grego, os pés como que de urso, império medo-persa, a sua boca como de leão, império babilônico. E aí a besta corpórea, o império romano, que é o último império global. E olha o que diz lá: e o seu trono, e o dragão que está na terra vai dar à besta o seu poder, o seu trono e grande poderio. Quando é que ele vai conseguir fazer isso? Quando, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 7 e 8. Porque o ministério da injustiça opera. Quem é a resistência ao iníquo, ao homem do pecado, ao filho da perdição? A igreja e o... Aí olha lá, somente é um que agora o resiste, até que do meio seja... Aí a gente para aí, mas olha o que diz o verso 8. Após aquele que resiste for tirado, e então será revelado o iníquo. Porque o governo de Deus é maior do que o governo de Satanás.
com a igreja de Cristo aqui, ele não dá as suas caras. Ele não vai ter poderio e domínio, porque o Espírito Santo e a igreja é oposição às trevas. Aleluia. Oh glória! Urabacanduremaia. Orebacanduremaia. Aleluia. Agora eu quero que você imagine, meu irmão, que com o Espírito Santo e a igreja aqui está difícil. Imagine quando a igreja subir e se unir à trindade satânica, que é a besta, o falso profeta e o dragão. Imagine com os demônios em atuação, irmãos. Deus vai permitir no período tribulacionista o abismo se abrir, Apocalipse 9. Demônios surgirão, figuras e linguagem, que terão ferrão de escorpião, e aqueles que se submeteram, se sujeitaram, procurarão a morte e por 5 meses não encontrarão. Mas Apocalipse 9,15, a Bíblia fala que demônios virão e matarão 1/3 da população mundial, dos homens. E ainda tem crente que diz assim: mas se eu ficar aqui é só não aceitar a marca da besta. Eu não quero ser o mártir da grande tribulação. Eu quero me assentar na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Orebacanduremaia. E eu quero dizer algo aqui, irmãos. Vamos lá, Apocalipse 6. Estou caminhando para a conclusão. Vou citar as bodas e o tribunal. Capítulo 6, verso 8. Irmãos, os mártires é o próximo, o 9 e o 10. Olha lá, os mártires não participarão do tribunal de Cristo, e mártires não se assentarão nas boldas do Cordeiro. E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Isso aqui já é tribulação. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo dominador? Olha o que ele diz: não julgas e vinga o nosso e dos que habitam sobre a terra? Eles foram salvos pelo quê? Pelo seu próprio? Eles não foram salvos pela graça. Foi no juízo, pelo seu próprio. E eles não terão galardão. Olha o que diz Apocalipse 24. Eles ressuscitarão no início do reino milenial. E é tremendo. Porque a Bíblia é toda salvífica. Olha o que diz o verso 4. De Apocalipse 20, vi tronos e assentados sobre eles aqueles que foi dado o poder de julgar. E vi a alma daqueles que foram degolados pelo testemunho da palavra de Deus e o testemunho de Jesus e da palavra. Agora olha o que diz o próximo. E que não adoraram a besta nem a sua imagem, não receberam o sinal nem na testa nem na mão, viveram e reinaram com Cristo. Eles vão ressuscitar e entrar no milênio. Mas a igreja está incutida. Coloca o verso 6. Olha lá. A igreja está nessa palavra. Olha o arrebatamento aí, ó. Bem-aventurado o santo que não tem parte, que tem parte na primeira. A igreja, os que morreram em Cristo. Então, bem-aventurado é aqueles que serão arrebatados. Sobre estes não tem poder a segunda morte. Mas a igreja será o quê? Sacerdote de Deus e de Cristo, e reinaremos. Nós teremos poder de governo no milênio como igreja. Aleluia.
E eu preciso citar, irmãos, quando nós subirmos, nós vamos para o tribunal de Cristo. E a Bíblia diz em 2 Coríntios 5:10, após o arrebatamento, a igreja é tirada, o dragão vai ser lançado aonde? O anticristo surge. Ele vai trazer destruição em massa. Mas a ira vem de Deus. Irmãos, existe algo que você precisa entender sobre o anticristo. É o verso 6, capítulo 6, verso 1. Verso 2. O anticristo, o cavaleiro do cavalo branco, ele tem um arco na mão. Um arco. Mas ele não tem a flecha. Por que ele não tem a flecha? Porque todo juízo que virá no Apocalipse não sai dele. Sai daquele que tem todo o poder no céu e na terra. É por isso que esse período é chamado de dia do Senhor. Quanto tempo vai durar? A última semana. A igreja dá o start e vem 7 anos de tribulação e grande tribulação. E eu não quero ficar aqui para ver o que vai acontecer. Mas agora, irmãos, nós vamos comparecer ao tribunal de Cristo e seremos galardoados. A Bíblia diz em Apocalipse 22:12 que cedo venho, mas o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as suas. E a Bíblia, irmãos, ela vai dizer aí em Mateus 10, até do copo de água que você vai dar para uma pessoa, você vai receber galardão. Tudo que nós fazemos em prol do reino de Deus, nós receberemos recompensa. Irmãos, eu só quero dizer algo para vocês. Muita gente faz para querer ser visto. Não faça para o homem. Eu tive um pastor chamado José Erati. Esse homem, ele me deu muito cargo na igreja, eu trabalhei muito. E ele nunca elogiava. Nunca. Ele nunca elogiava. E um dia ele me chamou e disse: não espere elogio de mim. Você não está fazendo nada para mim. Deus está vendo. E Ele vai te recompensar pelo teu trabalho. Porque quando você faz para o homem, você já recebe recompensa aonde? Na terra. Mas existe um grupo de pessoas, eu conheci algumas delas viajando pelo Brasil na pandemia. Eu vi crentes que não estavam defendendo simplesmente uma placa, com um monte de comida, indo lá visitar os mendigos. E eu conheci um irmão da Assembleia de Deus, que ele me mostrou as máscaras, a comida e uma bolsa cheia de folheto. E ele falou: pastor, eu conheci ele na rua. Ele passou, eu oro de manhã e Deus manda, vai para o bairro tal. E eu vou, e todo dia Jesus está salvando. Existe uma igreja que não está preocupada de ser vista pelo homem, mas tudo que ela faz está registrada no memorial no céu. Sabe por que tem muito obreiro frustrado? Porque quer aplauso. A Bíblia diz que você pode fazer tudo, que você vai ser chamado de servo. É para a glória de Deus, meu irmão. Tudo que é feito aqui, porque dele, por ele, para ele, são todas as coisas. Aleluia! E por último, irmãos, e eu não vou entrar em detalhe. Eita glória! O obreiro está animado. Glória a Deus. Mateus 8:11. E aqui eu concluo. Jesus disse em Mateus 8:11: muitos virão
Muitos virão. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Uma das linguagens mais lindas da Bíblia no Novo Testamento, que a igreja é chamada de noiva. E toda noiva deseja o quê? Se o nosso casamento vai se dar nas nuvens do céu. Oh glória! E dando uma interpretação bem simples, meu irmão, nós vamos para a sala do banquete. E Apocalipse 19:7, a Bíblia diz que essa festa já está pronta. Regozijamo-nos e alegramo-nos e damos-lhes glória, porque vindas são as bodas do... E já a sua esposa se aprontou. Irmão, você tem noção do que é isso aqui? Que a qualquer momento, numa fração de tempo, você estará recebendo galardão. E agora eu imagino, meu irmão, a Bíblia me dá esse direito de imaginar. Imagine você sentado e você olhando para o teu lado. Imagine Moisés. Aí você vai olhar lá para o outro lado, você vai ver Elias. Você vai ver Enoque, você vai ver Noé. Você vai ver Paulo, vai ver Pedro, vai ver João. Mas o ser mais importante nessa festa é aquele que tem as marcas do cravo. Oh, rebacante, oremaia. Glória ao nome de Jesus. Abra a tua boca e dê glória. Reaja. Esse dia está chegando, meu irmão. Pelo sangue de Jesus, pelo poder do Espírito, que é o penhor, que é o selo, que nos conduzirá ao encontro do noivo a qualquer momento. Cheira bacando remaia. Era bacando remaia. Quanto tempo nós vamos ficar lá? 7 anos. Porque como está aí no estudo, depois você leia, Jesus vai apresentar, o Pai vai apresentar os noivos à humanidade, o reino milenial. E a igreja e Cristo virão e implantarão o milênio. Irmãos, no final, vamos ler de pé agora, porque senão eu vou continuar. Fique de pé, sobre os pés. Apocalipse 19. Erabacalavastia. Hoje eles podem nos chamar de povinho. Hoje eles podem nos chamar de fanático, de retródoto. Mas olha o dia, meu irmão. No final dos 7 anos de juízo, um remanescente de Israel vai clamar ao Messias da cruz. E Apocalipse 19:12, olha onde você vai estar. A igreja com o esposo com a esposa. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco, o qual, olha lá, é o 11, vi o céu aberto e eis o cavalo branco e o seu cavaleiro, que se chama Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são como chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas, e tem um nome escrito que ninguém conhece senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam os exércitos que há no céu. Olha onde a igreja está, montado em cavalos brancos, com vestidura de linho finíssimo, branco e puro. A igreja estará ao lado dele. Agora pega a visão aqui do que o texto está dizendo. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações.
Ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora olha o que vai acontecer: a besta, ao dragão, ao falso profeta e a todos que se submeterem ao império da besta. A igreja estará lá. E olha o que vai acontecer. Então vi um anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, reuni-vos para a grande ceia, para que comais as carnes dos reis, as carnes dos comandantes, as carnes dos poderosos, carnes dos cavalos e dos seus cavaleiros, carnes de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos e grandes. E vi a besta e os reis da terra com seus exércitos congregados, para pelejarem contra aquele que está montado no cavalo e contra o seu exército. Mas a besta foi aprisionada, e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dele seduziam aqueles que receberam a marca da besta e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre, e os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves do céu se fartaram com a sua carne. E aí o Apocalipse 21 vai dizer algo que a gente não percebe. Um anjo vai descer e vai aprisionar o diabo. Não é Miguel, não é Jesus, é um anjo que vai descer. Oh glória. Pastor, o que o senhor quer dizer? Tem muita gente que está dando muito ibope ao diabo, meu irmão. Jesus, ele continua com todo o poder e toda a autoridade. Urabacanduremaia. Eu quero te dizer que eu e você estaremos lá. Eu fico imaginando o mundo olhando a igreja ao lado de Jesus. Aqueles que eles chamaram de povinho, de fanático, de santarrão, eles verão a glória de Cristo com a sua igreja. E eu quero te dar uma boa notícia. Tem muita gente que tem sonho de ir em Israel. Talvez você não saiba, mas se você não for com esse corpo físico, não se preocupe, você vai descer ao lado do amado da tua alma, com corpo glorificado, e você ainda vai ter poder e autoridade de reinar com ele. Eu já consigo me ver lá nesse glorioso dia. Orebacanduremaia. Levanta a tua mão para o céu. Posso orar, reverendo? Eu quero profetizar algo aqui. Noé não ganhou o mundo inteiro, mas Noé viu a sua família dentro da arca. E eu quero profetizar para você, servo do Deus vivo. Arabacanduremaia. A tua família vai entrar na arca. Avivamento começa dentro de casa e o altar vai ser restaurado. Atrai a presença de Deus para dentro da tua casa. Eu profetizo pelo poder do nome de Jesus que haverá libertação e salvação em famílias inteiras neste lugar. Os teus filhos não foram criados para o mundo, o teu filho não é herança do anticristo, o teu filho vai se assentar nas bodas do Cordeiro, ele ouvirá o soar da trombeta. Teriba kelebahastia, chureba kelemanderestia.
Uremandu que elebahastia. Senhor, é a tua palavra. Quebra as cadeias, os grilhões da incredulidade, da dúvida. Nós somos a igreja que vai ouvir o soar da trombeta. Desperta a tua noiva nessa noite. Lava as vestes, os salvos, o sangue do Cordeiro. Perdoa, Pai, os nossos pecados. Perdoa, Senhor, pelas nossas fraquezas. Nos lava no sangue de Jesus. Espírito de Deus, vem com azeite fresco nessa tarde e enche as lamparinas. Urabacanduremaia. Por alguns segundos não peça nada, só adore. Adore aquele que está sentado no trono. Solta essa rajada de línguas estranhas. Saia desse comodismo, dessa frieza. Urabacanduremaia. Saia da caverna nessa tarde, homem de Deus. Homem de Deus, volta para a brecha. O azeite está vindo com bálsamo e feridas, e homens de Deus, seja curado pelo Espírito. Ainda tem obra de Deus na tua vida. Erabacanduremaia, vem Espírito, vem. Atavia, atavia, atavia. O dom da palavra da ciência, o dom da palavra da sabedoria, o dom de discernir espíritos. Renova e distribui e manifesta. O dom de curar, o dom de maravilha, o dom da fé. Receba poder, homem de Deus, para expelir demônios. Poder para curar enfermos. Poder, poder, poder. Renova e distribui os dons de inspiração, o dom da profecia, o dom de interpretar línguas e o dom de línguas e variedades de línguas. Comece a falar em línguas estranhas agora. Seja batizado no Espírito agora. Seja revestido de poder agora. Ele batiza ainda no Espírito. Terabacanto, teriba kemida hauigderebia, orebacandu kelebastia. Pode cantar um cântico novo, porque Jesus manda eu te dizer: eu não abro mão da tua alma. Eu